Inicialmente, o professor Elismar prestará o juramento perante a Academia de Medicina do Bahia. Prometo cumprir e fazer cumprir o Estatuto, o Regimento e as resoluções desta Academia e trabalhar quanto em mim couber por seu engrandecimento e bom nome. Foi com imensa alegria que aceitei o convite de Elismar para cumprir esta etapa do ritual de sua iniciação neste sodalício. Sinto-me muito honrado e convencido de que esta escolha se deve à amizade, apreço e respeito que temos um pelo outro. Fomos contemporâneos na Faculdade de Medicina da Bahia e desde esta época nos tornamos amigos. Juntos trabalhamos, ele interno e eu aspirante, no Hospital Botumaia. Eram os plantões das quartas-feiras, sob a chefia de Dr. Paulo Malbuisson. Lembro-me do entusiasmo de Elismar no atendimento aos pacientes no ambulatório e nas enfermarias. Discutíamos os casos entre nós e com os preceptores, buscando sempre o melhor para cada paciente. Montávamos vigília para cuidar dos pacientes com tétano, adultos e recém-nascidos, atormentados por picadas de pernilongos e constantemente sedados com benzodiazepínicos. Nos reservávamos à noite, numa luta muitas vezes inglória, diante de um sistema de saúde e assistência muito precário. Elismar inquieto, colecionava eletrocardiogramas de pacientes com difteria, biopsiava músculo de pacientes com leptospirose. Depois já formados, no tempo de sua residência médica no IBIT, Elismar foi colega de minha esposa Neumacir e nos encontrávamos com certa frequência. Nos idos de 1983, enquanto morava com minha família em Meon, fazendo minha formação em patologia hepática e microscopia eletrônica, no final de uma tarde, talvez de uma sexta-feira, Neumacir me ligou dizendo: "Sabe quem está na estação de Perrache, na Gué-Lyon?" Elismar. Fui encontrá-lo. Elismar ficou conosco uns poucos dias e depois seguiu para Paris, para no Hospital Santene, fazer 5 anos de formação em psiquiatria. Impressionante sua fluência no francês e mais ainda saber que ele aprendera sozinho através de um curso em discos. Elismar dava uma guinada. A cardiologia perdia um de seus possíveis expoentes, mas a psiquiatria ganharia uma nova estrela, como o tempo pôde confirmar, e eu terei o privilégio de narrar. Em 1986, após outra temporada nossa em Lyon, Neumacir e eu, como se diz na França, subimos a Paris e tivemos uma semana com Elismar, hospedados em seu estúdio de médico residente no Hospital Santene. Nós, ele e Barral Neto, nos divertíamos cozinhando, tomando vinho e às vezes fazendo incursões na noite da inesgotável Paris. De volta ao Brasil, fizemos trilhas paralelas. Optamos ambos pela vida acadêmica, ele na farmacologia e na psiquiatria, eu na patologia. Seu desempenho tem sido excepcional e não resta dúvida da decisão acertada da academia em acolher filho de senhora Maria Bonfim de Oliveira e do senhor José Francisco de Oliveira, pessoas simples e honestas, nascidas e criadas no campo. Mudaram-se para a Vitória da Conquista, segundo sua mãe,
para oferecer aos filhos a escola que não tiveram e uma vida melhor. Tornaram-se comerciantes explorando a atividade hoteleira. O Hotel Livramento começou como uma simples pensão, sofrendo reformas e ampliações ao longo de décadas. Irismar tem o privilégio de contar com a presença de sua mãe nessa solenidade. Seu pai cumpriu seu ciclo há 5 anos. Maria das Graças de Oliveira Davi, sua única irmã, é formada em Ciências Contábeis e continua a atividade hoteleira da família em Vitória da Conquista, onde se ocupa do melhor hotel da cidade, o Livramento Palace Hotel, uma ramificação do Hotel Livramento. Irismar viveu em Vitória da Conquista até os 14 anos de idade, morando no Hotel da Família. Em Vitória da Conquista, iniciou sua educação formal, primeiro na Escola São José da professora Helena e depois na Escola do professor Antônio Moura, onde concluiu o curso primário. O curso ginasial foi feito no Colégio Batista Conquistense até a 3ª série e concluído em Salvador, no Colégio 2 de Julho. Nesse colégio, cursou também o colegial. Ele se diz portador de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade do tipo desatento e atribui a isso suas dificuldades escolares iniciais e a repetição do 2º ano primário. Magicamente, ao mudar de escola para fazer o 5º ano primário, encontrou um professor que o estimulou muito e ele passou a ser um dos melhores alunos da escola, continuando no ginásio. Interessou-se por literatura, transformou-se em voraz leitor solitário e aprendeu inglês com facilidade. No Colégio 2 de Julho, ganhou uma competição e foi premiado com uma bolsa de estudos no Instituto de Estudos Califórnia. Concluiu o curso em 3 anos, foi o orador da turma e contratado professor de inglês do IEC, ensinando por 4 anos. Em 1972, ingressou na Faculdade de Medicina da UFBA, mas na metade do 1º ano, decepcionado com o curso, abandonou e regressou à Vitória da Conquista. No ano seguinte, após novo vestibular, retornou ao curso de Medicina e o concluiu após 6 anos, em 1978. Irismar tem 4 filhos. 3 são fruto de seu primeiro casamento com Maria Cristina médica ginecologista radicada em Itabuna. O Irá, de 37 anos, fez formação em Ciências da Computação e vive em Portugal. Ivo, de 32, formado em música, é tenor profissional na Basileia, Suíça. E Olivia, de 31 anos, é médica intensivista em Toronto, no Canadá. Irismar foi capaz de mostrar a seus filhos que somos cidadãos de um mundo que vai muito além dos limites entre os faróis da Barra e de Itapuã. Casado há 26 anos com Mônica Gonçalves Ribeiro, médica geriatra, tem uma filha, Patrícia, de 24 anos, estudante de arquitetura na UFBA. Irismar tem a felicidade de ver os filhos de seus filhos e é avô de Daniel, de 6 anos, filho de Uirá. Irismar, desde muito cedo, pensou na psiquiatria como profissão. As primeiras influências surgiram na adolescência em Vitória da Conquista, quando iniciava o curso ginasial. Conta ele, em seu memorial para professor titular de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Bahia, que Arthur Chapman, professor de psiquiatria da Escola de Medicina da Universidade do Kansas, radicado em Vitória da Conquista, e pai de sua amiga Miriam Chapman Santana, autor de mais de 16 livros e de trabalhos publicados com importantes psiquiatras americanos da atualidade, como John Davis, deve ter plantado as primeiras sementes de seu interesse por esta área. Na época da Faculdade de Medicina, aproveitava as idas à Vitória da Conquista para assistir às reuniões e aulas organizadas por ele no Hospital Afrânio Peixoto de Psiquiatria. Ainda no ginásio, interessava-se por autores como Eric Fromm e Karen Horner, conhecendo bem seus livros. Decidiu fazer medicina para ser psiquiatra
e se dedicar à psicanálise. No curso médico, ficou desiludido com a forma como o curso era ministrado e com a desmotivação dos professores. Apesar disso, ele identificou entre eles alguns modelos de mestres. Professor Luiz Fernando Macedo Costa, da Fisiologia pela Didática, professor Zilton Andrade, pela organização do departamento e por sua produtividade científica, professor Euni Rocha, como modelo completo de professor, médico e investigador. Foi monitor de farmacologia e, estimulado pelo professor Penildo Silva, ministrava aulas teóricas e práticas sob sua supervisão para alunos do curso de medicina. Impressionou o mestre por sua aula sobre corticosteroides e foi convidado por ele, ainda estudante, para escrever um capítulo sobre este assunto no conceituado livro de farmacologia do professor. Estava selada a sorte de uma etapa de sua vida. O futuro professor de farmacologia estava se amalgamando. Professor Penildo foi seu mentor, definido por ele próprio como seu pai intelectual e condutor em diferentes momentos de sua formação. A desilusão foi maior com a forma como era tratada a doença mental. Os hospitais psiquiátricos e as difíceis condições de assistência aos doentes o fizeram abandonar o projeto de tornar-se psiquiatra e buscar outras áreas de interesse na medicina. Dedicou-se no internato às doenças infecciosas e à pneumologia. A psiquiatria foi deixada de lado, pelo menos momentaneamente. Decidiu-se pela pneumologia no IBIT, sendo aprovado em primeiro lugar no concurso para residência em doenças do tórax, que contemplava a formação em pneumologia e cardiologia. Seguiu o programa da residência por 1 ano e meio, sob supervisão do professor Antônio Carlos Moreira Lemos. Mas, insatisfeitos com as especialidades, decidiu abandonar a residência e se dedicar em regime de dedicação exclusiva ao Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências da Saúde, onde atuava como professor colaborador desde o início da residência. Foi promovido de colaborador para professor assistente em regime de tempo integral e dedicação exclusiva. Ainda na residência, viu despertar outra vez o interesse pelas questões psicológicas. Frequentou entre 1979 e 1980 um grupo de psicoterapia sob a tutela de Luiz Córdoba, psicanalista portenho, evadido do golpe militar argentino. Entre janeiro de 1981 e julho de 1983, submeteu-se à psicanálise individual com Solange Marx, psicanalista francesa, e nos 2 anos e meio que antecederam sua ida para a França, fez formação analítica com Urânia Coutinho e Aurélio Souza Filho. Em agosto de 1982, de Alberto Teles de Rezende, psiquiatra recém-egresso do programa de residência de psiquiatria da UFBA, aceito no serviço do professor Pichot na França, tomou conhecimento do Certificado de Etudes Especiais, um curso de formação em especialidades médicas na França. No ano seguinte, estimulado pelo professor do Rubim de Pinho e munido de uma carta de apresentação dele em francês, foi aceito por professor Pierre Pichot para iniciar seu CES em psiquiatria na Universidade René Descartes, Paris 5, no ano letivo que se iniciava em setembro de 1983. O programa consistia em estágio em enfermaria pelas manhãs e aulas à tarde. Os cursos eram anuais e distribuídos ao longo de 4 anos. Havia um exame pré-probatório ao término de 3 meses e um outro após 1 ano. Para a conclusão do curso, era necessária a apresentação de um memoir, semelhante a uma dissertação. Em Paris, após 5 anos de processo psicanalítico e formação em psicanálise, decidiu, diante de suas características pessoais, temperamento e aptidões, abandonar a ideia de ser psicanalista e ser um psiquiatra clínico. Sua formação na França teve forte influência do professor Pichot, que à época, apesar de presidente da Academia Mundial de Psiquiatria, era presença marcante no serviço. Sob supervisão do professor Pichot, permaneceu por 2 anos.
relembra que teve sorte de chegar à França no momento em que figuras importantes da psiquiatria europeia ainda estavam atuantes. Pierre Deniker, introdutor da clorpromazina e iniciador da psicofarmacologia, era o diretor do curso de psiquiatria da Universidade René Descartes. Pierre Pichot, chefe do serviço da Clínica de Doenças Mentais e do Encéfalo, foi substituído por professor Samuel Lajeunesse quando de sua aposentadoria em 1986. Peter Berner, professor titular de psiquiatria em Viena, editor-chefe da revista Psychopathology, passou seu ano sabático de 1987 na Clínica de Doenças Mentais e do Encéfalo, ministrando seminários semanais de psicopatologia baseado em seu livro Critères diagnostiques pour les psychoses schizophréniques et affectives. Sua formação especializada em psiquiatria na França constou do curso de psiquiatria na Faculdade de Medicina Cochamp-Royal da Universidade René Descartes, Paris 5, de outubro de 1983 a fevereiro de 1988. Este curso, com defesa de um memoir, L'apport de dosage sanguine de antidépresseurs polycycliques au traitement de dépression, revue de la littérature et proposition d'une méthode d'avaliation de la qualité des études, deu-lhe o título de especialista em psiquiatria válido na França e foi reconhecido como mestrado na UFRGS. De abril a setembro de 1985, foi estagiário remunerado de psiquiatria com funções de residente no serviço da Clínica das Doenças Mentais e do Encéfalo no serviço do professor Pichot. Foi médico residente estrangeiro de psiquiatria do serviço de Roger Roper no Centre Hospitalier Saint-Denis de outubro de 1985 a setembro de 1987 e Médecin Attaché Associé, com atividades de pesquisa no serviço do professor Bertrand Samuel Lajeunesse, na Clínica das Doenças Mentais e do Encéfalo, de outubro de 1987 a fevereiro de 1988. Para desempenhar tantas funções, ele tinha que fazer uma de motoqueiro em Paris. Na avaliação de si próprio, Irismar comenta que seu ingresso no universo da pesquisa científica se deu tardiamente. No período da faculdade de medicina, não teve oportunidade de trabalhar com os poucos professores que faziam pesquisa. Foi incitado pelo professor Penildo a escrever um capítulo em seu livro de farmacologia. E, sem dúvida, isto foi um passo importante no exercício de leituras críticas da literatura médica. Foi na França que a videira aguçou gradativamente o espírito crítico e aprontou-se para produzir os melhores vinhos. O primeiro projeto de dissertação era avaliar a utilidade da clonidina em baixas doses no tratamento da mania aguda, mas frustrou-se pela escassez temporária de pacientes com esse quadro. Conta que, ao se preparar para escrever mais um capítulo de farmacologia do livro do professor Penildo sobre antidepressivos, foi questionado por um psiquiatra francês se existiria associação entre os níveis sanguíneos dos antidepressivos e a resposta clínica. Estava dado o mote para uma profícua atividade de pesquisa em torno do tema. O assunto rendeu-lhe o memoir e a publicação de 3 trabalhos em importantes revistas de circulação internacional, baseado em revisões críticas da literatura. Conta que um grave erro no uso de estatística, não percebido pela banca examinadora, mas que encheu-lhe de vergonha, o incitou a se aprofundar no estudo da estatística. Matriculou-se no curso do professor Schwartz e foi fundo na matéria. Ao voltar ao Brasil, tornou-se referência na área médica e estatística, ministrando cursos em programas de pós-graduação da UFBA e participando de pesquisas científicas no desenho de experimentos e suas avaliações. Ainda nesta fase, tomou conhecimento de meta-análise,
O modelo de pesquisa baseado na análise criteriosa de trabalhos publicados na literatura que visa, através de ferramentas estatísticas, validar ou não um conjunto de dados publicados a partir de diferentes ponderações. Desta incursão no novo mundo da estatística, surgiu um expert em meta-análise, resultando em várias publicações pessoais, em colaboração com outros pesquisadores, em níveis nacional e internacional, e na orientação de diversas dissertações de mestrado e teses de doutorado. Disposto a validar os resultados de suas pesquisas bibliográficas, não hesitou em utilizar modelo experimental para testar as hipóteses levantadas em seus estudos da literatura entre a relação entre níveis sanguíneos de antidepressivos e seus efeitos. Realizou todas as etapas do estudo experimental em ratos, concluindo, publicando 2 artigos científicos, um deles no Psychopharmacology. O psiquiatra clínico, forjado na França, o berço dos ensinamentos da semiologia, patologia e clínica psiquiátrica, encontrava assim o farmacologista da Bahia. Ao retornar ao Brasil em março de 1988, reassumiu suas funções de professor assistente de farmacologia no Departamento de Biorregulação do Instituto de Ciências da Saúde da UFRA. Assumiu a chefia do departamento e, com nosso saudoso amigo Emílio de Castro e Silva, criaram o Biotério e as condições básicas para continuar fazendo pesquisas. Juntos produziram os primeiros trabalhos em colaboração. Ele mais diretamente interessado em psicofarmacologia, estudando experimentalmente a associação de nortriptalina e fluoxetina, e professor Emílio, a importância da integridade dos receptores beta-adrenérgicos e serotoninérgicos centrais na resposta ao estresse crônico. A associação com Emílio Silva e Josmara Fregonese na criação do Laboratório de Neurociências do Departamento de Biorregulação do ICS consolidou as atividades de pesquisa naquele instituto, que se dedicava apenas às atividades didáticas, atraindo estudantes de iniciação científica e de pós-graduandos, quando criaram a pós-graduação em neuropsiquiatria como área de concentração do programa de pós-graduação em medicina. A qualidade de publicações em conjunto dos 3 e outros eventuais autores é significativa. Mais de 20 trabalhos em revistas de circulação internacional. Talvez a última colaboração direta com este grupo envolva a tese da doutora Mônica Gonçalves Ribeiro, sua esposa, na qual ela demonstraria que a expressão do proto-oncogene CFOX identificava áreas cerebrais ativadas em resposta à nortriptalina, no formato de janela terapêutica identificada nos pacientes. Este trabalho foi publicado no Molecular Psychiatry, à época o jornal com maior impacto, superior a 15, no mundo da psiquiatria. Irismar foi um indivíduo de múltiplas capacidades e interesses, como definiu o amigo Emílio de Castro e Silva. Além das atividades no Laboratório de Neurociências, passou a se dedicar ao tratamento farmacológico do alcoolismo. Criou o ambulatório de dependência do álcool no UPS. A avaliação dos resultados da associação carbamazepina-buspirona, numa época que era quase um sacrilégio, a abordagem farmacológica do problema, rendeu-lhe a publicação de trabalho em revistas de grande circulação, inclusive internacional, o Journal of Clinical Psychiatry. Obteve com o projeto seu primeiro estatuto de pesquisador do CNPq, mas nada de recursos para pesquisa. Mas não desistiu. Obteve financiamento dos laboratórios Novartis e Bristol, que produziam as drogas. Em sua trajetória acadêmica, o professor Irismar galgou todos os degraus. De 1992 a 1995, concluiu o doutorado no programa de pós-graduação em Medicina e Saúde da Faculdade de Medicina da Bahia, UFBA, com a tese Associação entre níveis sanguíneos dos antipsicóticos
e resposta clínica, meta-análise sobre a questão da janela terapêutica, orientada pelo professor Carlos Maciel. Em 1999, obteve a livre docência, defendendo a tese a associação entre níveis sanguíneos do haloperidol e a resposta clínica, meta-análise dos estudos publicados. Em 1999, chegou a professor titular do Departamento de Neuropsiquiatria da Faculdade de Medicina da Bahia, atualmente Departamento de Neurociências e Saúde Mental, depois de atuar como professor do departamento a partir de 1996. Foi o titular de 2000 a 2009 até se aposentar. Na atuação como professor titular, Irismar foi proativo, traçou metas muito bem definidas e as cumpriu largamente. Obteve recursos extra-orçamentários junto ao CADCT, atual FAPESP, para a reforma e modernização da enfermaria 3B da psiquiatria, que se encontrava em situação precária. Adquiriu equipamentos modernos de eletroconvulsoterapia, único em serviço público na Bahia. Criaram-se ambulatórios específicos do serviço, transtornos psicóticos, do humor, da ansiedade, alimentares e psicoterapia cognitiva. Apoiou os professores Domingos Coutinho e Antônio Rebelo na instalação do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, do Garcia, estendendo a oferta de assistência além dos limites do complexo do UPS. Professor Irismar proveu apoio financeiro para o relançamento da Gazeta Médica da Bahia, após um hiato de mais de uma década, e o professor Tavares, diretor da Faculdade de Medicina, escreveu ao professor Irismar de Oliveira os agradecimentos da comunidade da FAMED pelo auxílio financeiro no relançamento da Gazeta Médica da Bahia. Sem este apoio financeiro do Serviço de Psiquiatria, seria impossível essa iniciativa. Assistiu o crescimento da produção científica do serviço, consolidada com a chegada dos novos professores Ângela Cipa e Lucas Quarentini, que atuam à frente dos ambulatórios de transtorno do humor e transtorno da ansiedade. Professor Irismar, com justeza, orgulha-se de, sob sua supervisão, ter assistido ao crescente emprego da terapia cognitiva como modalidade de cuidado psicoterápico, tanto para pacientes internados quanto ambulatoriais, ampliando assim as opções que eram limitadas à psicofarmacologia, à psicanálise e ao psicodrama. Por sua iniciativa, foram oferecidas a psiquiatras e psicólogos 4 cursos de especialização em terapia cognitiva, com encontros mensais e duração de 2 anos, perfazendo mais de 400 horas teórico-práticas. O campo de prática era o ambulatório de terapia cognitiva. Depois de uma década de atuação como professor titular, optou por sua aposentadoria aos 57 anos de idade, em agosto de 2009. Seu objetivo era exportar, além dos nossos limites geográficos, um novo modelo de terapia cognitiva desenvolvida por ele, denominado Terapia Cognitiva Processual, TCP. E o que é, finalmente, terapia cognitiva processual? Irismar, em 1998, iniciou sua formação em terapia cognitiva comportamental pelo Beck Institute de Terapia Cognitiva e Pesquisa, atual Instituto Beck de Terapia Cognitiva Comportamental. Em 2000, recebeu a certificação em terapia cognitiva por aquele instituto e juntou-se à Academia de Terapia Cognitiva como membro fundador. Usando sua brilhante inteligência, lançou-se ao aperfeiçoamento de uma abordagem psicoterapêutica muito original, desenvolvida por ele para lidar com as cognições que os psicoterapeutas designam de distorções cognitivas e crenças nucleares. Stefan Stahl, autor de importante livro de psicofarmacologia e best-seller mundial, intitulado Essentials Psychopharmacology, e Ian Wenzel, em sua Innovation in Cognitive Behavior,
Therapy nos dizem que a terapia cognitiva processual é uma abordagem inovadora, intuitiva e de fácil adaptação por psiquiatras que não são sofisticados terapeutas cognitivos e que pode mesmo ser divertido. Nesta abordagem, o paciente coloca seus sintomas psiquiátricos e suas crenças nucleares em julgamento. A concepção é baseada no romance O Processo de Franz Kafka, cujo tema central é a autoacusação universal, inerente à natureza humana, que leva à confusão, à ansiedade e ao sofrimento existencial. No romance, o personagem Joseph K. é detido, posto em julgamento e condenado sem saber de qual crime está sendo acusado. A TCP assume esta verdade universal, autoacusação, e a coloca diante de um tribunal de júri. Aqui, durante o processo psicoterápico, as autoacusações do paciente são postas em julgamento como cognições distorcidas e crenças nucleares que lhes foram impostas por seu promotor interno e assumidas como crenças verdadeiras que lhes fazem sofrer. A terapia cognitiva processual procura mostrar ao paciente que seus sintomas e sofrimentos são devidos a crenças nucleares distorcidas que podem ser combatidas pela ativação de seu advogado de defesa interior, para assim ver as coisas de forma mais equilibrada e realista, aliviando seus sintomas. Pode-se argumentar que, quando bem sucedido, esta abordagem forma um circuito de nova perspectiva do advogado de defesa interior para se contrapor e inibir o circuito que medeia a ativação da crença nuclear distorcida do promotor interno. Na dinâmica do processo, o paciente atua como paciente, promotor, advogado de defesa e jurado. O sucesso do modelo de terapia cognitiva processual se traduz na publicação de 4 livros de alcance mundial, 3 deles pela prestigiosa editora Routledge, uma das mais importantes na publicação de temas ligados à terapia cognitiva. O professor Stahl convidou para publicar com ele o livro Integrating Psychotherapy and Psychopharmacology, a Handbook for Clinicians, e logo depois foi convidado pelo braço inglês da editora a publicar Trial-Based Cognitive Therapy, Distinctive Futures, para a série Distinctive Futures dessa editora, uma das mais lidas. Absolutamente convencido da dimensão de seu trabalho, tem sido incansável na disseminação da TCP no Brasil e pelo mundo, através de cursos de curta duração. O curso foi ministrado 25 vezes em diversas cidades brasileiras e em 25 cidades fora do Brasil, incluindo várias cidades americanas: Boston, Filadélfia, Los Angeles, Nova York, Pittsburgh, San Diego, São Francisco e Ventura, no Panamá, na França e em Seul, na Coreia do Sul. Alguns desses cursos foram ministrados a convite de reconhecidos experts, como o Dr. Stahl e Dona Sad, nos Estados Unidos. Em 2012, teve a honra de, a convite de Christine Mirabel Sarron, chefe do setor de terapia cognitiva comportamental da mesma clínica de doenças mentais e do INCEP, onde fez sua formação psiquiátrica em Paris, ministrar o curso. Incansável, em 2013, criou no Tennessee o Trial-Based Cognitive Therapy Institute. Em 2014, Irismar decidiu propor um projeto de uso de um modelo psicoterápico que poderia vir a ser uma intervenção preventiva para transtornos emocionais em escolares. O piloto do estudo foi desenvolvido na Escola Municipal Amélia Rodrigues, situada no Tororó. Embora reticente quanto aos resultados, pôde constatar como os jovens aprendiam facilmente alguns conceitos considerados complexos até para os adultos, a exemplo de expressões como distorções cognitivas ou metacognição. A designação de treinamento cognitivo processual em grupo substituiu o termo terapia, já que não havia ali pacientes, mas adolescentes presumivelmente normais.
os alunos passaram a ser treinados em 4 estágios distribuídos ao longo do semestre letivo para se tornarem detetives da mente, advogados da mente, juízes da mente e mestres da mente. No final daquele ano, o artigo com o modelo já publicado. No ano seguinte, o projeto estendeu-se a outra escola, Escola Municipal Visconde de Cariru, situada no bairro de Brotas, envolvendo quase 300 alunos. O artigo resultante desse projeto foi submetido e acatado pela Academia de Medicina da Bahia, intitulado Impacto de Maus Tratos Ocorridos na Infância sobre a Saúde Mental de Adolescentes, rendendo cooperações internacionais, uma com o King's College e a outra com a Universidade de Bath, ambas no Reino Unido. O trabalho foi submetido para publicação em um conceituado jornal de circulação internacional e com a coautoria de Paul Stalder, da Bath University, psicólogo e renomado professor do Grupo de Saúde Mental da Criança e do Adolescente do Departamento de Saúde desta universidade, interessado no uso da versão adaptada do TCP para uso preventivo em adolescente. Charlotte Seth, pesquisadora do Departamento de Psicologia do King's College de Londres, colaborou nas sofisticadas análises estatísticas do trabalho. Em setembro de 2017, doutora Cécio convidou o nosso professor para fazer a conferência de abertura das atividades do ano letivo 2017-2018 do Departamento de Psicologia do King's College. Recentemente, um renomado epidemiologista da Harvard, Ronald Kessler, contatou o ISMAR para usar o questionário de distorção cognitiva por ele desenvolvido. Trata-se de um instrumento de 15 itens para identificação de distorções cognitivas e auferição de reduções de frequência e intensidade do crédito a eles atribuídos ao longo do processo psicoterápico. Em 2017, numa viagem a Houston, ensejou contato com Jair Soares, professor titular e chefe do Departamento e Serviço de Psiquiatria da Universidade do Texas, em Houston, e recebeu o convite para integrar a equipe na condição de professor adjunto, a partir de março de 2018. Sua função será treinar o staff e os residentes em TCC e TCP, função esta que será exercida em períodos alternados entre o Brasil e os Estados Unidos. Para concluir esta inovação, um pouco longa, mas justificável, e que seguramente não esgota a grandeza das contribuições do nosso confrade, devemos fazer a síntese de sua profícua produção científica. 128 publicações de artigos científicos completos em periódicos nacionais e internacionais, sendo 35 após sua aposentadoria. 11 livros publicados, 4 por editoras no âmbito internacional. Autor de 44 capítulos de livros nacionais e internacionais, de 70 resumos em anais de congressos. Orientou 16 dissertações de mestrado e 6 de teses de doutorado. Acho que não resta qualquer dúvida quanto à grandeza humana e científica de nosso novo confrade. A academia se engrandece com sua chegada porque, como escreveu o poeta Davi no livro dos Salmos, capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado o homem. Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Muito obrigado.